Você sabia que já houve uma partida de futebol onde a questão era de vida ou morte? Isso aconteceu na ocupação nazista em 1942, exatamente na cidade de Kiev. Parece roteiro de Hollywood, né? Mas não é. Aliás, ainda bem que temos Hollywood, porque os finais diferentes e alternativos podem acontecer. E podemos olhar o cinema, o mundo e a história sob outras perspectivas. Bem-vindos ao Lente Global 2026. Eu sou Cássia dos Anjos. E o filme que nós vamos falar hoje é Fuga para a Vitória, com direção de John Huston, simplesmente um dos maiores diretores de todos os tempos. Afinal, ele fez o Falcão Maltês, Tesouro de Sierra Madre, Chinatown. E ele também é pai da Angélica Houston, a melhor mortícia também de todos os tempos. Tem o ator Sylvester Stallone, que já havia ganho o Oscar pelo Rock. Tem o Michael Caine e alguns jogadores de futebol da Inglaterra, da Argentina e do Brasil. Sim, tem jogador brasileiro. É o maior atleta do século, o Pelé. Pois bem, o ambiente se passa dentro de um campo de concentração de prisioneiros de guerra. O campo de concentração de prisioneiros de guerra, na época, tinha que seguir a Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra, você tinha que ter um certo tratamento para prisioneiro de guerra. E os alemães não seguiam muito, né? Mas eles queriam parecer civilizados. Em 1942, alemães civilizados, tá bom. Nazistas, tá bom. E para isso, o que acontece? Um oficial alemão repara no jogo de futebol que estava tendo dentro desse campo de concentração. Ele falou, já sei, vou fazer uma partida da Alemanha contra os aliados. Além de mostrar que nós somos muito respeitosos, vai mostrar a superioridade da raça ariana, a superioridade alemã perante o mundo, incontestável. Falou com um dos prisioneiros que coincidentemente era treinador de futebol, já havia jogado futebol, olha, treine esses rapazes para fazer um jogo em Paris, para mostrarmos ao mundo, né, que nós estamos bem, vocês estão tratados bem e tudo mais, né. O Michael Caine pensa um pouco e aceita. Muitas pessoas são contra ele, não, imagina, mas ele aceita. O personagem do Sylvester Stallone era o goleiro. E ele estava muito afoito. Ele, eu não quero nem saber de jogo, eu vou fugir. Fugiu. Quando ele está chegando lá na França, que ele pediu para a França, o pessoal, não, pode voltar, você tem que voltar para jogar, porque não é só você que vai fugir, vai ser o time inteiro. A resistência francesa tinha um plano para tirar o time inteiro. É bom pontuar que a resistência francesa foi fundamental na Segunda Guerra Mundial, porque apesar dos tanques de guerra nazistas e a bandeira nazista entrar em toda Paris, no Arco do Triunfo, na Champs-Élysées, na Torre Eiffel, eles ficaram quietinhos, mas agiam na surdina, por debaixo dos panos, resistindo bravamente e ajudando muitas pessoas. E ajudaram a ganhar essa guerra, mesmo porque na Normandia que tem a famosa Batalha do Dia D. Pois bem, voltando ao assunto. A partida começou com muita pancadaria e roubalheira, né? Porque os pênaltis que eram para os aliados não eram dados, né? Sabemos essa história na vida real. E os pênaltis para o outro time já eram, né? Será que foi pênalti? Fora a pancadaria da Alemanha batendo direto em todos os jogadores, né? Batendo, quer dizer, termos futebolísticos. E aí faz 4 gols a Alemanha. E no finalzinho do primeiro tempo, um gol para os aliados. E a resistência francesa já tinha planejado, olha, no intervalo do primeiro tempo, a gente sai. E foi aí que
Eles se reuniram no vestiário, os aliados, e tomaram uma decisão. Essa decisão vai para o Absolute Cinema. E eles estão lá no intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo. E eis que, de repente, eles veem um túnel que foi aberto pela resistência francesa, justamente para eles, fugirem. Só que eles ficam inconformados que eles fizeram o primeiro gol e o jogo estava 4-1. Alguns estupriados, outros maltratados. O Pelé andando todo assim, com a mão no coração. Terrível, como se estivesse quase morrendo. Bem, ele não era ator, né, gente? E aí, mediante toda essa situação, o time ficou inconformado. Falou, não, a gente tem condições de vencer esse game. Porque, tudo bem, eles estão roubando, mas a gente sabe que a gente pode vencer. A gente vai tentar vencer. A população inteira estava a favor deles, né? É bom não esquecer desse detalhe. E aí voltaram para o segundo tempo. Voltaram com a força toda e começaram. De 4-1 foi 4-2, 4-3, 4-4, 5-4. Aí virou o jogo. Plot twist. 5-4. Mas adivinha o juiz? Ai, não valeu esse gol. E aí a população inteira, vitória, vitória, vitória. Todo mundo, o estádio lotado, e todo mundo, vitória, vitória. E foi vendo aquela emoção de vitória, vitória, vitória. Aí eles começam, Allons de la patrie, o hino da França, que é La Marseillaise, que levou tanta gente para a Revolução Francesa, que mudou tanta coisa no mundo. E aí, o que acontece? Todo o público invade o estádio, e nessa de invadir estádio, os jogadores vão com a multidão. Claro que eles estavam com uma camisa branca, e alguém empresta uma camisa lá para eles trocam no meio da multidão e se disfarçam como se fosse a própria população. E conseguem fugir. É legal demais, né? Olha, eu assisti novamente esses tempos, eu não lembrava que esse filme tinha esse lado tão diferente, né? E no final, a partida, pelo placar oficial, termina de 4-4. E por que foi escolhido pelo diretor deixar o placar igual? Porque, na verdade, não se trata de ganhar o jogo ou perder um jogo. No caso, se trata de dignidade. E se trata de coragem, trata-se de pertencimento. Então, na verdade, é aquela história que eu já comecei semana passada e termino aqui com Fuga para a Vitória. O futebol traz isso. Você vê a torcida da Inglaterra cantando para o jogador Jude. Hey Jude. Gente, que lindo. Lá, 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 lá. Olha, eu fiquei arrepiada de ver o estádio inteiro de 70 mil pessoas cantando isso para ele. Ou ainda, os escoceses da Filadélfia colocando um cone e agradecer, um cone de trânsito na cabeça das estátuas e agradecendo a população da Filadélfia, não, de Boston. Os suecos comemorando o solstício no Texas. E até os nossos noruegueses fazendo a remada viking. E os brasileiros, eu já falei, somos um show à parte, não adianta. Somos um show à parte. Até a polícia, todo mundo fica tocado. Então, por que tudo isso acontece? Eu acredito que isso vem historicamente desde a política de pão e circo lá antes de Jesus. De se reunir num anfiteatro, no caso um estádio, e todo mundo torcer. Para esquecer as mazelas, tem esse lado ruim. Mas tem um lado bom também, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom é realmente trazer pertencimento, ancestralidade. A ancestralidade viking foi muito respeitada pela Noruega. Reconhecimento, todos os jogadores de todos os times são diversos. Tem homens negros.
que, aliás, são os mais goleadores. Então, a gente tem que perceber que no mundo em que vivemos, sermos diferentes é o que tem de melhor na vida, porque a gente vai aprendendo muito um com o outro. Quantas coisas que a gente já não aprendeu na Copa? Se lá no início, na Copa da África, a gente aprendeu que os japoneses iam, limpavam todos os estádios e ficamos maravilhados, hoje em dia a gente sabe que dentro de casa eles não gostam de limpar, mas o espaço público é muito respeitado e muito limpo. E aí a gente vai aprendendo um pouco da cultura de um pouco da cultura do outro, que é isso que se chama interculturalidade no aspecto técnico. Eu chamo de humanidade. E nunca é tarde para a gente ter humanidade. E ainda tem outro senão, só para terminar essa história da Copa. A gente acabou a Copa, o Brasil saiu, eu sei, a gente pode falar, ai meu Deus, agora não quero nem saber de futebol. Mentira, daqui a 4 anos vai estar todo mundo de camiseta amarela, torcendo, porque é essa a esperança, não adianta, que não é só no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E com essa maneira de ver as coisas, ou com essa questão do futebol, trata de esperança. E nós gostamos de esperançar. Que o mundo perceba que a união dos povos e a humanidade, a empatia, a vontade de estarmos unidos seja maior do que tudo. Até semana que vem. Um abraço. Olha, voltei aqui só para esclarecer uma coisa. Existiam 2 tipos de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial durante a ocupação nazista. Existia um que prendia os soldados que eram considerados prisioneiros de guerra, como eu falei no vídeo. E um outro campo de concentração, entre aspas, que na verdade era um campo de extermínio, porque os judeus eram mandados para lá e havia uma grande fogueira e todo mundo sabe o que aconteceu, um grande holocausto. Bem, também quero salientar que a população mundial não sabia que era um campo de extermínio, porque a Alemanha, a propaganda nazista, vendia como se fossem campos de trabalho. Então, eu só queria esclarecer isso para que não haja nenhuma polêmica ou qualquer coisa, eu respondo da maneira que vocês quiserem. Porque a Segunda Guerra Mundial foi um grande período de lástima total. E ver pessoas que conseguiram superar isso e ter o futebol como protagonista, eu acho uma coisita. Valeu, pessoal. Um grande beijo.